Olá, boa noite. O ND de hoje fala sobre política e o nosso bate-papo de hoje é com o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Boa noite, Paulo Scaff, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Começar falando, obviamente, sobre eleições. Como é que o MDB chega às eleições? Olha, você se refere às eleições do Estado de São Paulo? Agora, isso. As eleições. Olha, eu creio que eu esteja bem como pré-candidato do MDB. As pesquisas que eu tenho acompanhado pelo interior, pela capital de São Paulo, eu estou muito bem. Eu só tenho a agradecer ao eleitor de São Paulo essa confiança. Já em 2014, eu tive quase 5 milhões de votos, fui o segundo mais votado de São Paulo, mais votado no MDB do país. E mais uma vez, eu que recentemente entrei em campo, me licenciei da presidência da Fiesp, do SESI, do Senai, do Sebrae, do Ciesp, enfim, dessas entidades que eu tenho muita honra de presidir ao longo dos últimos 13 anos, né? Eu me licenciei no último dia 6 de junho e de lá para cá que eu entrei em campo, relativamente recente a nossa pré-candidatura, e eu vejo que há uma lembrança e o eleitor de São Paulo continua prestigiando e confiando. Então, só tenho a agradecer a todos. E vamos em frente, vamos tentar fazer um trabalho maravilhoso para São Paulo, caso decida o eleitor e nos dá a oportunidade do governo de São Paulo. O que hoje, o Paulo Scaff de hoje, está mais preparado que o de 2014? Você sabe que essas coisas vão amadurecendo. Eu, em 2010, eu nunca tinha tido uma filiação partidária, eu não era conhecido, enfim, não tinha nada a ver com política, não tinha nenhum padrinho, não tinha ninguém ligado à política. E eu reclamava dos políticos, como hoje a maioria das pessoas faz, e eu resolvi mudar. Eu falei, quer saber, eu vou entrar na política e procurar fazer de forma diferente. Foi aí que me filiei a um partido político pela primeira vez na minha vida. Quando entrei eu tinha um traço, não tinha nem marcação em pesquisa, e saí com mais que 1 milhão de votos. Não é pouco, são quase 20 estádios de futebol lotados aí. Bom, em 2014, mais uma vez, e em 2010 fui candidato a governador de São Paulo. Em 2014, mais uma vez, fui candidato a governador de São Paulo e dessa vez com quase 5 milhões de votos, então quase 5 vezes mais do que 2010, não é? E, enfim, então eu creio que é uma construção que você vai fazendo, não é uma aventura. Eu não sou uma pessoa que cheguei, resolvi, eu quero ver o que é possível, quero ser prefeito, quero ser presidente, quero ser vice-presidente, quero ser ministro. Não, eu presido as entidades que são as maiores do mundo no setor da educação, da formação profissional, do empreendedorismo, do emprego, investimento, tecnologia, enfim. E tenho como foco, se um dia, se tiver no meu destino, se for a vontade de Deus e a vontade dos eleitores de São Paulo, eu ser governador de São Paulo, para exemplo do que fiz no SESI Senai, que transformei entidades conhecidas mundialmente e como exemplos a serem seguidos, alunos nossos que ganham prêmios internacionais de conhecimento, de esporte, enfim. Eu gostaria muito de fazer o mesmo com o Estado de São Paulo, ser um Estado que tenha a sua educação, a educação na escola pública do Estado como uma referência, que crianças frequentem a escola e aprendam, que professores sejam respeitados, que a segurança pública seja eficiente, que as pessoas sintam segurança, que o serviço de saúde seja eficiente, que a infraestrutura atenda bem às necessidades da competitividade e das pessoas, das empresas. Esse é meu sonho, que o Estado de São Paulo seja um exemplo a ser seguido pelo Brasil e por outros países do mundo também. De todos esses tópicos que o senhor elencou, qual seria o carro-chefe? Você sabe que nesses anos os problemas foram se acumulando. É muito difícil hoje você falar assim, olha, eu vou me concentrar só na educação. É importantíssima a educação. Você dá oportunidade às pessoas através do conhecimento da educação. É importantíssimo, o Estado tem 3.800.000 alunos no ensino fundamental ou no ensino médio. Aqui, na Baixada Santista, são 110.000 alunos no ensino fundamental e médio nas escolas do Estado. É fundamental você ter qualidade de educação para dar oportunidade para essa moçada toda. É fundamental os professores sejam valorizados e respeitados. Mas você não pode também dizer que a educação seria o carro-chefe, porque a segurança pública é fundamental. É um absurdo a cada hora, nesse tempo que nós vamos estar juntos, uma pessoa no Estado vai ter sido baleada ou esfaqueada.
uma mulher violentada, mais que 40 pessoas roubadas ou assaltadas. Nós temos tráfico de drogas, tráfico de armas, crime organizado, pancadões, crack, enfim. Então a segurança pública precisa ser enfrentado o problema e corrigido. Precisa haver um serviço de inteligência adequado, precisa haver integração das polícias, precisa combater a corrupção de uma minoria de policiais que atrapalha a vida e o bom trabalho da maioria dos policiais que compõem instituições sérias como a Polícia Militar, a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Técnico-Científica. Precisamos usar de tecnologia, de inovação, precisamos mudar a lei. Quem for condenado, criminoso condenado a 6 anos, que cumpra os 6 anos, não pode cumprir 1 ano e ir para a rua para fazer coisa errada. Enfim, tem um pacote de medidas que são necessárias serem feitas, que precisa vontade política, decisão e coragem para fazer, não é? A saúde você não pode desprezar também como... São vários itens, na verdade. Na verdade, todos são muito importantes. Se você tivesse, olha, estamos com a saúde, o atendimento de saúde em ordem, e o nosso problema é segurança. Vamos concentrar na segurança. Olha, segurança é bem, vamos concentrar na educação. Lamentavelmente, o PSDB deu o que tinha que dar. São 24 anos. O que tem de bom nós devemos até aprofundar, mas muitos problemas ficaram aí. E problemas os mesmos, há 10 anos atrás, continuam até hoje, não é? E não só na educação, na saúde, na segurança, mas também na infraestrutura. Veja aqui na Baixada, a bendita ponte Santos-Guarujá. Tem 50 anos. Quanto tempo, Eu né? me lembro, quando eu era garotinho, meu pai nos trazia aqui para o litoral, tinha aquelas filas enormes para atravessar a balsa. Já era necessária a ponte. Passaram 50 anos, ainda está aí Tá a todo ponte mundo que não esperando existe. até hoje, né? O VLT, nós temos esses trechos São Vicente e Santos, mas todas as cidades da Baixada precisam ser interligadas pelo VLT, todas elas. Precisa ter a ramificação para o centro de Santos, não adianta só ir direto São Vicente ao Porto de Santos. Há uma necessidade de nós ligarmos a Baixada, a cidade de Santos, o Porto de Santos, por trilhos com o Vale do Paraíba, com São José dos Campos, com Campinas, Sorocaba, ou seja, essas macro-regiões precisam estar interligadas. O ferro-anel é necessário. Então, o que a gente observa que não só aquilo que diz respeito à vida das pessoas, como educação, saúde, segurança, mas também no que diz respeito à infraestrutura. Mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana, com os VLTs e com outras formas, vamos dizer, de facilitar e de dar agilidade e conforto às pessoas, né? No próximo bloco a gente continua a falar sobre política, mas antes eu tenho um recado para você. Você quer mais programação, mais imagem, mais empolgação na sua casa? Chegou o novo pré-pago da Claro TV. Esse aparelhinho aqui vai levar muito conteúdo para sua casa. Com ele você tem um monte de canais. Tem muito filme, série, esportes, programas infantis, tudo com uma imagem linda. E sabe o que mais? Claro TV pré-pago não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser e puder. Se interessou? Ligue para 0800 205 1155. Essa caixinha mágica é toda sua por 12 de R$ 8,00, com antena com tudo. Quer na sua casa? Ligue agora para 0800 205 1155. Vai em alguma loja da Claro ou em um ponto de venda perto de você e pede Claro TV pré-pago. Leve essa empolgação para sua casa. É novo, é empolgante, é inteligente. Claro, você merece o novo. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff. Mas antes eu gostaria de falar que no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, em frente ao Colégio Notre Dame, que fica na Rua Coronel Pinto Novaes, número 34, em Itararé, acontece a concentração da carreata do agasalho, que já se tornou tradição na região. Esse é o 3º ano consecutivo que tem como objetivo arrecadar cobertores e agasalhos em São Vicente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O percurso será realizado nas ruas da cidade das 9 da manhã até 12h30 e é realizado pela Cruz Vermelha, em parceria com o Colégio Notre Dame, o Fundo Social de Solidariedade e o apoio da Prefeitura de São Vicente. Agora sim, voltamos a falar sobre a questão da política, a questão das eleições agora para o governo do estado. E, Scaff, gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor já se apresentou muito bem nas pesquisas, em segundo lugar, a última pesquisa saiu com 20,4% das intenções de voto. Em primeiro lugar, a gente tem
o João Dória, segundo lugar o senhor e o terceiro lugar o atual governador Márcio França. Existe alguma possibilidade de aliança com o João Dória? É possível de se ver PSDB e MDB juntos? Olha, eu não creio. Eu não creio que o Dória vá desistir da candidatura dele ao governo e eu muito menos. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de aliança, não. E é muito bom para o eleitor ter mais opções. É bom para o eleitor ter a possibilidade de analisar a cada um, ver o que cada um fez até hoje concretamente, enfim, o perfil de cada um e tal. Então, eu não vejo essa possibilidade. Agora, o atual governador, Márcio França, fala muito bem do senhor. Existe possibilidade dessa aliança ser feita com o Márcio França? Não, o relacionamento pessoal, tanto com o Márcio França como com o Dória, é positivo. Por isso que eu digo, nós não somos inimigos. Nós estamos apenas num período eleitoral, pré-eleitoral, e somos adversários nessa disputa. Isso faz parte da democracia. O eleitor ter opções a escolher, isso é positivo. Então, eu não vejo agora, eu creio que nós temos concretamente essas candidaturas que você citou, a nossa candidatura, e como você bem falou, muito bem situada, até porque os meus adversários estão há meses falando em candidaturas, pré-candidaturas. Eu me licenciei, como já disse, no último dia 6 de junho, quer dizer, eu entrei em campo agora, faz muito pouco tempo. E já nas pesquisas, em algumas regiões, aparece com liderança em primeiro lugar, enfim. Então eu diria assim, eu só tenho a agradecer ao eleitor e vou fazer com muito respeito aos adversários, até porque a vida continua. Eu entrei na política para construir, não para destruir. Eu quero só fazer coisas boas na política. O que me estimula, muita gente até me pergunta, Roberta, ô Scaff, para que você está na política e tal? Você tem seus negócios, preside as maiores entidades do mundo. Você está bem resolvido. Exatamente. Eu acho que nessa vida cada um tem uma missão. Eu preciso ter certeza se a minha missão não é ser governador de São Paulo. Se não estiver na minha missão, no meu destino, se não for vontade de Deus, se os eleitores de São Paulo não quiserem isso, eu vou agradecer aos eleitores, vou agradecer a Deus, volto para os minhas responsabilidades, meu mandato na presidência do SESI, do SENAI, da Fiesp, do CIESP, enfim, é tudo até dezembro de 2021. Eu volto às minhas responsabilidades, toco a minha vida e vou ser feliz, toco meus negócios, minhas empresas, enfim. Agora, se for minha missão e eu for eleito governador, vou procurar realmente fazer esse estado ser um exemplo para o mundo, na qualidade das escolas, na qualidade dos serviços públicos em geral, no respeito às pessoas, na saúde, na segurança, tocar obras de infraestrutura, dar oportunidade de emprego, de empreendedorismo, que é isso que eu conheço. Até o que me estimula também estar na política é ver que o Estado está precisando de muita mudança. Essa seria a sua terceira tentativa, entre aspas, de governo de Estado. A gente pode dizer que seria a sua última tentativa ou não? Olha, o futuro a Deus pertence. Eu espero que não seja a última, porque eu espero ser eleito governador e depois reeleito governador. Aí teria mais uma eleição, não é? Então não seria a última. Agora, a gente pensando, pré-candidato, num possível segundo turno, existe possibilidade de uma aliança com o PT, mesmo por conta de tudo o que aconteceu com, entre aspas, o golpe de Michel Temer? Como é que o senhor acha? Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, eu não vejo golpe nenhum que houve, foi um impeachment de acordo com as leis, de acordo com a Constituição Federal. Isso foram alguns radicais, por ideologia, que colocaram como golpe. Agora está na moda falar que tudo é golpe. Agora, em relação ao apoio de segundo turno, quando você fica para segundo turno, são 2 candidatos. Então, todo apoio que vier, porque o apoio não é um apoio claro, é um apoio meio abstrato, as pessoas não sabem como é o voto é secreto, né? Então, não tem dúvida, quando você está num segundo turno, você pede o apoio de todos, mas não me refiro ao apoio partidário. É meio difícil isso. O PT oficialmente me apoiar, eu não creio que essa possibilidade exista. Agora, pessoas do PT ou pessoas que no primeiro turno votam no PT, ou no primeiro turno votam para o Márcio França, ou no primeiro turno votam para o Dória, porque ninguém sabe quem será o outro candidato que poderia estar comigo no segundo turno.
e resolverem votar em mim, eu só tenho a agradecer. Não é? Você precisa ganhar a eleição para poder ter condição de ajudar o Estado e ser governador. Não é? João Dória se aliançou agora ao DEM, Márcio França tem uma coligação bastante forte. O senhor teria alguma aliança agora forte para a gente esperar para os próximos dias? Você sabe que eu poderia ter tido coligações e eu acabei não tendo, porque eu não topei nenhum tipo de troca-troca. Esse negócio de coligação ser compromisso de cargo, de recurso, de apoio a campanhas, de bancar campanhas de deputados do determinado partido, eu realmente não entendo que nada disso seja correto. Eu prefiro que, até em última instância, e vamos dizer com chapa pura, somente sem coligação, eu não estou dizendo que não haverá coligação, estou dizendo que eu prefiro até sem coligação do que ter que assumir qualquer compromisso que possa engessar uma gestão eficiente futura do governo. Eu quero escolher meus assessores, meus secretários, aqueles que vão compor o governo, baseado em honestidade, em decência, em competência, em experiência e não em indicações políticas e que muitas vezes não tem nem idoneidade, muito menos conhecimento. No próximo bloco a gente continua a falar sobre política no governo de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política. E a gente conversa com o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Scaff. Paulo Scaff chegou a cogitar, ao invés de governo do Estado, o Senado? Não, quem cogitou isso foram meus adversários. Eu acho que eles não querem competir comigo. Estão com medo? Então, eu não sei se é medo, mas a verdade é que eu abro jornais toda hora, declarações dos meus adversários, esqueceram de me perguntar, que é a possibilidade de um Senado. Olha, com muito respeito a um senador, não é? Um Senado, 8 anos de mandato, tem 81 senadores no Brasil, 41, a maioria no Senado Federal. Eu não estou menosprezando o cargo de Senado ou ser candidato ao Senado, mas eu não sou candidato ao Senado, eu sou candidato ou pré-candidato a governador de São Paulo, com toda a legitimidade, até porque, como nós lembramos no início, eu em 2010, quando eu entrei na política, me filiei, foi ao PSB, inclusive, do Márcio França, veja que ele, na época, me disse, falou, olha, o melhor nome que tem no mercado para ser governador de São Paulo é o seu, me convidou a ser candidato a governador pelo PSB. Era um partido pequeno, tinha 40 segundos de televisão, eu era desconhecido, mas fui candidato a governador. Não fui candidato ao Senado, nem à presidência da República, nem à vice-presidência da República, nem nada. Fui candidato a governador. Em 2014, novamente, fui candidato a governador. E agora sou pré-candidato a governador. O MDB fez uma pesquisa nacional entre deputados, prefeitos, e alguns nomes surgiram como potenciais candidatos a presidente da República. O meu foi um desses nomes, até saiu publicado isso na imprensa. Eu agradeci muito, mas a minha vontade é ser governador do estado de São Paulo, do meu estado, e por meio de São Paulo ajudar o Brasil. Eu creio que a gente possa fazer um trabalho muito bom aqui em São Paulo. Então, se há alguém que tem legitimidade a ser candidato a governador, sou eu que venho construindo isso. Eu não era prefeito, eu renunciei à prefeitura para ser candidato a presidente, não deu, virou candidato a vice-presidente, aí sobrou o governo, então pega o governo. Enfim, a minha situação é outra. A minha situação é uma construção e sempre com muita solidez e com muito foco no governo de São Paulo. Então não tem sentido, nesse momento, alguém ficar inventando por mim histórias aí, né? Eu sou pré-candidato a governador e eu garanto a vocês que estão me assistindo aí, que no dia 7 de outubro meu nome vai estar lá na urna eletrônica como candidato a governador de São Paulo com muita honra. A gente está falando de eleições de uma forma geral e nos últimos tempos se fala muito em corrupção quando se associa à questão de política. O senhor acha que todo esse cenário que o Brasil está vivendo em relação à Lava Jato, isso vai mudar essa eleição de 2018, a forma do eleitor ver e de analisar o candidato? Olha, eu espero que sim, eu espero que as pessoas passem a não ficar acreditando em promessas e analisem a vida de cada um. O que aquele candidato fez na sua vida até aquele presente momento. Aquele que foi honesto a vida toda, aquele que, por exemplo, eu posso dizer com muita tranquilidade, se você perguntar para 1000 pessoas que me conhecem,
que me acompanharam nesses 13 anos como presidente do Senai, do SESI, presidente do SEBRAE, da Fiesp, do CIESP, pode perguntar para 1000 pessoas, vão lhe dizer que eu sou uma pessoa séria, correta, honesta, não aceito o meio termo. Sou muito rígido nisso. Da mesma forma, você pode perguntar para essas pessoas, eu demonstrei inúmeras vezes coragem, determinação, muito trabalho e realizo as coisas, faço acontecer. Inaugurei mais do que 120 escolas novas do SESI, dezenas de escolas do Senai, investi no esporte, na cultura, no empreendedorismo, enfim, tudo aquilo. Tive grandes bandeiras contra aumento de impostos, conseguimos reduzir 20% a conta de energia de todos os brasileiros, um grande confronto que nós fizemos nacional, campanhas nacionais, combato os juros altos no Brasil, enfim, tudo isso é uma realidade, não é? Então eu creio que nessas eleições vale isso, saber quem é esse candidato, o que ele fez até hoje. Quem não fez nada até hoje, dificilmente vai começar a fazer. Quem foi sempre uma pessoa desonesta, fez só rolo, enfim, cheio de dúvida, né? É muito difícil que ele passe a ser um anjo de repente. Né? Então eu diria assim, com bastante responsabilidade, as pessoas podem sim escolher melhor os candidatos e assim a gente eleger uma boa bancada não só de deputados estaduais, federais, senadores, mas também bons governadores e o próprio futuro presidente da República. O Brasil precisa disso, né? O senhor é favorável a privatizações? Eu sou. Sempre que seja possível, é muito importante você ter competitividade. Uma empresa estatal, ela fazendo certo ou errado, ela atendendo bem ou mal os seus clientes, ela tendo um custo fora do mercado, ela sobrevive, porque o Estado fica bancando ela. Uma empresa privada, ou ela atende bem o cliente, ou ela tem preços competitivos, ou ela tem boa qualidade, ou ela quebra e dá lugar a outra para atender bem o consumidor. Por essa razão que eu entendo que a economia de mercado é o que vale. E a privatização significa você dar na mão de privados que vão entrar na economia de mercado, vão entrar na concorrência. E a empresa estatal nem sempre. Veja o exemplo da Petrobras, né? Um monopólio que abusa nos preços, enfim. Então, você, sempre que puder ter a concorrência, é bom para o consumidor. Que privatizações o senhor faria se fosse eleito? Bom, na verdade, eu não tenho, assim, nesse momento, estudos em relação à privatização no caso do Estado de São Paulo. Quando você fala em termos da presidência da República, é uma outra situação. Mas no caso do Estado de São Paulo, eu não tenho, assim, uma definição de nada que seja uma prioridade para ser privatizado, até porque grande parte das empresas do Estado de São Paulo já foram, no passado, privatizadas. Mas, por exemplo, algumas mudanças tipo, o Porto de Santos hoje é de responsabilidade do governo federal. Eu passaria como governador, eu tentaria um entendimento com o governo federal para voltar para o governo do Estado. Eu entendo que o Estado tem muito mais competência, vai dar muito mais agilidade ao Porto de Santos, que é importante para esta região e é muito importante para o Brasil e para a competitividade brasileira. E hoje está muito centralizado na mão do governo central, na mão de Brasília, e fica muito engessadas as operações aqui, o avançar do Porto. Paulo Scaff, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Eu é que agradeço, muito obrigado a você e obrigado a todos que nos acompanharam. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.